No leste europeu, o Ministério Público da Ucrânia identificou nesta segunda-feira o primeiro suspeito de promover um massacre de civis em Bucha, cidade onde centenas de corpos foram encontrados com sinais de tortura. Então a gente faz o contato com a Europa, Luiz Kawaguchi, aqui no Jornal da Manhã. Quem é esse suspeito e como é que estão essas investigações, Luiz? As investigações estão um pouco devagar comparado aí ao número de corpos que foram encontrados. A Ucrânia afirmou já ter encontrado cerca de 900 corpos de civis que foram encontrados com marcas de violência, supostas execuções naquelas cidades no entorno da capital Kyiv, como Bucha, Irpin, Gostomel, que são cerca de 180 pequenas cidades e vilarejos que a Rússia ocupou numa tentativa de lançar uma ofensiva contra a cidade, contra a capital ucraniana de Kyiv. Então, os procuradores, as autoridades, a polícia está exumando corpos, está tentando colher provas, está colhendo testemunhas e para tentar chegar aos suspeitos. E os suspeitos são soldados russos, militares russos, só que eles já identificaram alguns militares, eles têm uma série de fotos, de identificações que eles tiram a partir de quais unidades russas estiveram na região no período em que acredita-se que aconteceram as mortes, e eles exibem essas fotos para as testemunhas que viram essas execuções e a partir daí vão levantando a ficha dessas pessoas e tentando chegar a uma identificação. Por enquanto, só um militar russo identificado até agora, mas a ideia dos ucranianos é tentar aumentar aí essa taxa de identificação. Mas isso não significa que eles vão ser julgados ou que eles vão a algum tribunal. Na verdade, muito pelo contrário, aqui na Ucrânia, a população está muito cética. Eles estão dizendo que acham que, apesar disso, vai virar, vai servir como pressão política, mas esses militares nunca vão ser levados a um tribunal, na opinião dos ucranianos. Luiz, é aquela história. A guerra também é uma guerra de retóricas, mas é uma guerra tecnológica e há testemunhas desses ataques, não é? Exatamente. Muita gente viu, por exemplo, tem casos e casos de mulheres que viram seus maridos serem assassinados, algumas que testemunharam violência sexual e elas estão tentando, elas e os sobreviventes também, muitos idosos, porque muitos homens não foram poupados nessas chacinas, nesses assassinatos cometidos pela Rússia. Então, eles estão tentando fazer com que essas vítimas que viram, porque muitas mulheres foram poupadas, então vão tentar ver se elas conseguem identificar o rosto aí dos executores, dos seus familiares. Mas é um trabalho muito difícil, porque é uma situação de estresse emocional muito grande. Quando vão identificar, elas lembram todas as cenas. Então, é muito comum casos em que elas relatam em que estavam dentro de casa, a casa foi invadida por soldados russos, o homem levado para fora e eles sempre perguntam: onde estão os nazistas? Onde estão os nazistas? A gente lembra que falar que tem nazistas na Ucrânia é propaganda de guerra russa. Existe num batalhão cerca de 20% no máximo de um dos batalhões só que teve essas denúncias, mas o exército ucraniano não é nazista. Mas essa é a propaganda que a Rússia quer que todo mundo acredite. Então, com essa desculpa, os russos teriam cometido aí uma série de assassinatos e crimes de guerra. Luiz Kawaguchi, que está no leste europeu, daqui a pouco você vai voltar com mais informações sobre a guerra. Até mais tarde.